Olá, boa noite para nós todos, é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado desde já pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho e por nos permitir chegar até onde você está. Nós somos do Sicredi, Cooperativa de Crédito, nós temos um interesse genuíno pela comunidade onde nós estamos inseridos e o nosso propósito é gerar riqueza e renda para as empresas e as pessoas que são associadas nossas. Nessa noite, nós teremos aqui uma conversa muito boa com duas pessoas especiais nas nossas comunidades, que são o padre Fernando Baraúna, representando a Diocese de Joinville, e também o pastor sinodal Claudecir, representando o Sínodo Norte Catarinense da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. A nossa conversa é sobre o momento que nós estamos vivendo, que ele é histórico para a humanidade, ele tem os reflexos locais, mas ele está no mundo todo. Nesse objetivo, nós temos perguntas comuns que nós vamos dirigir a esses dois ilustres representantes e, aleatoriamente, a gente vai colocando as perguntas aí. A primeira pergunta para cada entidade é: quais foram as perspectivas para o setor nesse ano de 2020, antes de nós termos o tal momento histórico do 17 de março? Eu vou pedir para iniciar conversando sobre essa pergunta ao padre Fernando Baraúna, representante da Diocese. Padre Fernando, com a palavra. Boa noite, quero agradecer a oportunidade que o Sicredi nos dá de estarmos aqui compartilhando das nossas perspectivas, de todo esse contexto de pandemia que, de algum modo, e até grandioso, atingiu também as comunidades cristãs, a Igreja Católica e tantas outras comunidades cristãs. Minha saudação também ao pastor que está aqui com a gente, sempre temos uma boa sintonia com os irmãos luteranos e de outras igrejas também. Pois bem, a Diocese de Joinville, antes da pandemia, estava se organizando com todas as atividades pastorais, de evangelização nas comunidades, nas paróquias. A Diocese também estava se preparando para organizar o Plano Diocesano de Pastoral. A cada 3, 4 anos, sempre há todo um trabalho de reflexão, de retomada do caminho feito até então, e para se olhar as perspectivas para os próximos anos do ponto de vista de evangelização. E mais as atividades que são próprias de cada comunidade, de cada paróquia, os eventos, as festas, as celebrações, os sacramentos, seja os matrimônios, as crismas, as primeiras eucaristias, enfim, a vida própria de cada paróquia e de cada comunidade, que de repente tivemos que suspender tudo isso, com o fechamento das igrejas, as celebrações todas que acabaram tendo que acontecer de forma virtual, enfim, foi uma mudança grandiosa que tivemos aí que fazer acontecer em poucos dias e que nos colocou assim diante de muitos desafios em relação à evangelização. Talvez até o pastor depois há de concordar comigo, na igreja tudo gera aglomeração, nosso trabalho gera aglomeração. Essa questão da presença física é muito importante para as igrejas. E diante da pandemia, justamente foi uma das coisas que foi bem atacado, o distanciamento social, que veio causar bastante dificuldade para os trabalhos de evangelização e mesmo o funcionamento da parte administrativa das comunidades. Muito obrigado, padre Fernando, pela sua explanação, bem objetiva e claro. Eu passo a palavra então para o pastor Claudecir, para dar para nós a ideia de quais eram as perspectivas do Sínodo Norte Catarinense antes do início histórico que nós estamos vivenciando agora. Muito boa noite, muito obrigado pela possibilidade de a gente ter essa possibilidade de conversar nesse bate-papo, nessa noite especial. Nossa perspectiva era semelhante a anos anteriores, quando organizamos nossos planejamentos de nossas atividades, especialmente nesse ano 2020, então nós havíamos programado uma qualificação de liderança muito intensa, uma qualificação em várias áreas das comunidades. Entretanto, tudo isso não pôde acontecer, porque não se imaginava que uma pandemia pudesse parar, interferir tão intensamente em nossas atividades.
nós fomos todos surpreendidos, como todos os setores da sociedade, e fomos forçados a vislumbrar outros caminhos, alternativas, como o padre Fernando mencionou, saudação especial, toda a Diocese de Joinville, também obrigado ao Sicredi, seu Floriano. Nós havíamos pensado em diversos investimentos e como nossa forma de ser e viver comunidade é fundamentalmente pela presencialidade, através do encontro face a face, então tudo isso não pôde acontecer. Nós fomos forçados a buscar outros meios, os meios digitais, meios de comunicação, que até então eram até bastante desconhecidos do nosso uso, em nível de comunidade, em nível de igreja nacional, inclusive. Então, nós fomos em busca de alternativas para suplantar essa crise em que fomos envolvidos. Então, nós buscamos outros caminhos, tentando manter a perspectiva que nós tínhamos de alcançar muitas pessoas, proclamar o Evangelho, enfim, também nós fomos forçados a encontrar medidas alternativas de ação, de envolvimento de lideranças. E a essa altura nós também já chegamos e podemos dizer que fomos bem-sucedidos em diversas iniciativas que vão deixar marcas além desse momento que a gente está passando ao longo desse ano. Muito obrigado, pastor Claudir. Padre Fernando, e como é que a Diocese se portou dentro dessa pandemia? Quais foram as medidas principais que vocês tomaram no início para manter o ritmo ou para manter, digamos, a chama acesa? Isso. Semanas antes, no nosso estado ser decretado todo o fechamento, distanciamento social, como nós vimos ali por meados de março, semanas antes, da parte da Diocese já começou a haver uma preocupação em relação a certos gestos, como tivemos em outras pandemias não, mas momentos também de alguma doença como o HN1, que tempos atrás também criou um certo temor, então houve todo um cuidado com essa questão de aperto de mão, a comunhão dada na boca dos fiéis, dar as mãos na hora de algum momento de oração. Então já se começou a ter alguma preocupação em relação a preservar essa questão de contato entre as pessoas. Isso semanas antes. E aí, depois, com os primeiros casos aqui em Santa Catarina, houve então essa decisão bem firme da parte do governo, que nos obrigou a logo criar um comitê de crise. Nós criamos um comitê de crise envolvendo o nosso bispo, Dom Francisco, pessoas que são funcionários da parte administrativa da Diocese, o jurídico da Diocese, outros padres também, religiosos, que participaram desse comitê, onde a gente começou então a refletir junto com o bispo algumas decisões. Em relação às celebrações, o fechamento das igrejas, em relação também, de uma maneira bem emergencial, sobre o funcionamento dos nossos expedientes paroquiais, onde nós atendemos os nossos fiéis, e ali começou então todo um trabalho de organizar a Diocese para que ela continuasse funcionando, o nosso atendimento aos padres, às 65 paróquias, que juntas aí são quase 500 comunidades, dos nossos 18 municípios, então pensar no home office dos funcionários, o atendimento dos padres, esse avanço, como o pastor dizia, também para nós, tem sido um grande desafio e acho que impulsionou a Igreja Católica, mesmo a Diocese de Joinville, a avançar aí uns 10 anos, 5, 10 anos nessa questão da comunicação. Reuniões, utilizando as plataformas, quanta coisa a gente perdia, às vezes, bastante tempo de locomoção, e a pandemia nos ensinou que é possível resolver certas coisas pelos meios digitais. Então, a Diocese avançou muito nisso, em manter essa sintonia das lideranças, das coordenações, do próprio clero, o bispo também, com a comunidade católica, de modo geral, usando-se dos meios. Em relação à questão das comunidades, é evidente, as celebrações
nós não tivemos Semana Santa, Páscoa, grandes momentos da nossa fé naquele período que foram todos feitos a portas fechadas, com grupos reduzidos, né? Creio que a semelhança também de outras comunidades cristãs que tiveram que fazer o mesmo. E então foi um período grande de adaptação e de a gente avançar nessa questão da transmissão, das transmissões de celebrações, de encontros, de reuniões, né? E em relação à questão dos nossos funcionários, dos colaboradores, tivemos que implantar essa questão do home office. Nós também criamos, junto com esse grupo de padres, um plano administrativo financeiro para a gente poder viver esses meses de pandemia. Fizemos todo um levantamento financeiro da realidade de cada paróquia. Então, a gente tinha na mão as paróquias que estavam em situação vermelha, paróquias em situação de atenção, amarelas, e paróquias verdes. Paróquias vermelhas, aquelas que tinham reservas para viver 2 meses, sem receber nenhuma outra receita, doação, a partilha do dízimo, eventos, muitas comunidades dependem de eventos para sobreviver, né, para realizar suas tarefas, seus investimentos. Então, a gente teve todo esse panorama até para poder ajudar os párocos, né, de cada paróquia, as lideranças, a poder prever um pouco essa questão financeira, os ajustes que cada paróquia deveria fazer também nesse campo, diante dos seus funcionários, das suas despesas fixas. Então, o plano administrativo financeiro ajudou muito a dar uma sintonia e uma segurança também para cada padre, junto com as suas coordenações das suas paróquias, a tomar as melhores decisões. Então, a gente tinha um cenário bem pessimista, que realmente foi um pouco difícil, sobretudo no mês de abril e maio, e depois, com essa organização toda, a gente conseguiu dar um fôlego bom, e todas as comunidades, muitas daquelas que estavam assim, numa situação declarada vermelha, hoje já estão numa situação um pouco mais confortável. Então, a diocese deu um amparo muito grande, não só no sentido espiritual, né, da parte das comunidades continuar evangelizando por esses meios todos aí, que foram os que nós tínhamos a nosso dispor, mas também na igreja enquanto uma instituição que também tem funcionários, e não são poucos funcionários para manter uma estrutura como nós temos na diocese. Então, isso também demandou bastante cuidado e zelo pela quebra também das doações, dos dízimos, dos eventos também que as comunidades teriam, né, que realizar. Muitas delas já estavam programados, né, com esses eventos e tiveram que suspender para que a gente pudesse, então, encontrar outros caminhos, né, para assim manter as comunidades, né? Muito bom, Padre Fernando, bem objetivo, bem elucidativo para nós. Obrigado, a sua participação é muito importante. Pastor Claudir, e como foram as medidas tomadas durante a pandemia pelo Sínodo para a manutenção da sua continuidade? Na Igreja Luterana, de maneira bem semelhante ao que o Padre Fernando relatou, também nós tivemos que paralisar todas as atividades desde o dia 17 de março, em nível nacional. A Igreja Luterana recomendou a suspensão das atividades presenciais, tanto dos cultos como também atividades de grupos diversos, grupos de mulheres, homens, jovens, crianças, atividades na área da música. Todas as atividades foram paralisadas em razão do perigo que se via na transmissão do Covid-19. E a partir dali, então, diversas medidas foram sendo adotadas também em nível administrativo. Nível de paróquias, em nível de comunidades, foi recomendado também a suspensão do atendimento presencial nas secretarias paroquiais. As secretárias, boa parte delas, passou então, onde era possível fazer atendimento home office, pastores, pastoras, diáconos, diáconas, então passaram a atender por telefone, por WhatsApp e também fazendo uso de outras plataformas digitais. Nós descobrimos, de fato, uma imensidão de possibilidades, sem nos deslocarmos, sem ter o contato face a face, como até então era a nossa realidade, era a nossa prática. Em termos administrativos, também diversas comunidades passaram por alguma dificuldade, porque parte das suas receitas para sua manutenção localmente vinha também de eventos que geravam aglomeração. Então,
essas arrecadações não foram mais possíveis. Entretanto, e apesar de tudo isso, nós, mesmo assim, conseguimos superar. Hoje, nós analisamos, olhamos o passado e vemos de uma forma muito positiva nós enfrentamos tudo isso, porque outras formas também se vislumbraram, em alguns momentos de grande solidariedade também entre comunidades ou entre paróquias, entre a Igreja Nacional, que também socorreu em alguns locais onde a dificuldade financeira, então, era mais grave. Então, hoje, nós olhamos para trás e nos vemos como bem-sucedidos até esse momento, passando por essa pandemia que ainda não foi embora, ainda está presente em nossos contextos. Muito bem, pastor Claudir, muito obrigado. E nós vimos então nesse depoimento das duas entidades que da surpresa à incógnita veio a criatividade e a reunião dos esforços, a cooperação entre as comunidades para obter a manutenção, a continuidade da palavra, do processo e a manutenção dos objetivos de cada entidade. Nós vamos para um intervalo e logo em seguida nós retomamos o nosso bate-papo. Muito obrigado e até já. Sempre fui econômica, nunca joguei dinheiro fora. Aí eu me orgulho muito de dizer que eu sempre cuidei muito bem do meu dinheiro. Isso não é algo assim tão comum, né? Então eu tenho que valorizar. Um pouco disso foram os meus pais que me ensinaram desde cedo a poupar e não gastar dinheiro à toa. Mas a gente sempre tem muito mais para aprender, né? Eu agora tô tentando aprender sobre investimentos. Vai que eu me torne uma grande investidora. Se vocês quiserem, eu até posso dar umas dicas para vocês, hein? Seja qual for o seu jeito de lidar com dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável. Senhor Secretário, à sua disposição. Muito bom, prazer em retomar com vocês aí agora nessa noite, né? Obrigado pela sua atenção e a sua disponibilidade. A gente continua aqui a nossa conversa com o padre Fernando Baraúna, da Diocese de Joinville, e com o pastor Claudir, do Sínodo Norte Catarinense da Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Muito bom, obrigado pelas presenças deles aí. E nós vamos agora para mais uma pergunta aqui para a gente achar o nosso norte, né? Como é que o setor, como é que a religiosidade organizada da forma como os senhores representam se manteve durante essa pandemia, enfrentando todas as situações? Vamos pegar o pastor Claudir para falar primeiro dessa vez. Bem, como vínhamos conversando, nós como igreja, nós precisamos também nos reinventar. Nós passamos a produzir materiais meditativos, de reflexão, de cunho teológico, de cunho bíblico, para ser distribuído através dos meios digitais. Então, passamos a fazer uso do Facebook, passamos a fazer uso do YouTube, passamos a fazer uso da plataforma Zoom, citando alguns exemplos, do Meet, do WhatsApp com muita intensidade. O que não fazíamos até então, isso nós reconhecemos. Então, a atividade de proclamação da palavra, que é o próprio da igreja, então continuou a ser feito através desses meios. E aí vem a pergunta, foi surgindo a pergunta sobre o que significa também esse novo modo de ser igreja, esse novo modo de ser comunidade, porque até então nós éramos comunidades presenciais, agora nós somos comunidades através desses meios digitais, onde a presencialidade física então não mais é pressuposta. Então, com isso, de um lado, nós nos reinventamos dessa maneira, nos mantivemos em ação, não paramos, as igrejas não pararam em suas atividades, precisaram apenas achar um novo meio, um meio mais adequado que o tempo da pandemia do Covid-19 exigiu.
Em termos de ações, então nós também fomos muito solicitados para realizar ações que nós chamamos diaconais, de ajuda, de socorro, de amparo de pessoas que foram perdendo seu emprego, foram perdendo segurança material da sua sustentação. Então, como igreja, como comunidades, houve também um investimento muito forte de ajuda ao próximo, que nós então chamamos de ações diaconais, ações movidas a partir da fé em Cristo, para ajudar outras pessoas. Então são questões importantes que continuaram sendo realizadas ao longo desse período, 2020, em que estamos atravessando a pandemia Covid-19. Obrigado, pastor Claudir. Por gentileza, padre Fernando, e como se manteve a Diocese de Joinville, como é que ela agiu para continuar a sua caminhada? Sim, diante da pandemia, a exemplo da comunidade luterana e de tantas outras comunidades, também tivemos que nos reorganizar, nos reinventar, não só na parte administrativa, financeira, né, como já falamos no bloco anterior, mas também na questão da evangelização, né? Nossas igrejas tiveram que permanecer fechadas por longas semanas. Isto fez com que cada paróquia e mesmo a diocese pudesse avançar os meios tecnológicos, nas redes sociais, nas plataformas, para organizar os encontros, as reuniões, a transmissão das celebrações. E por mais que já estamos tendo a oportunidade, né, de retomada das celebrações presenciais, de algumas atividades presenciais, evidente com o distanciamento e seguindo sempre as normativas aí dos órgãos sanitários, ainda há muita coisa acontecendo de forma virtual e penso que veio para ficar. Né? Aquilo que o pastor dizia, né, no sentido de avançarmos também na evangelização nesses meios. Mas aí começa a ter uma reflexão interna na igreja. Como avançar nesses meios sem perder aquilo que é próprio nosso, que é o estar com as pessoas, o encontro humano, o físico, que isso criou bastante dificuldade aos próprios padres. Eu atendi, ouvi, junto com o bispo, muitos padres nesse período, e vários deles externando mas eu quero visitar, eu quero atender, era o período de quaresma, de preparação para a Páscoa, quero atender as confissões do povo, como tudo vai ficar. Então isso também criou assim, bastante temor, né, na parte do clero também, e claro que cada padre, diante da sua realidade, com a sua comunidade, foi encontrando os caminhos de fazer acontecer a evangelização, levar a sua mensagem, os grupos de WhatsApp, as lives noturnas que às vezes se fazem, ainda se permanecem muitos padres, de oração, de motivação com as pessoas. A própria catequese se virtualizou em muitas comunidades para poder atender as famílias, formação de pais, encontros, momentos orantes com as famílias, os grupos bíblicos, enfim, uma gama de atividades próprias que se faziam de forma presencial, que tivemos que avançar nesse sentido. Agora, além do mundo administrativo financeiro, do nosso principal objetivo, que é evangelizar, a igreja existe para isso, para evangelizar, nós também avançamos bastante em questões sociais. Houve já no início da pandemia essa preocupação, organizar a igreja no sentido financeiro e administrativo, o cuidado com os funcionários, a manutenção dos nossos espaços todos, também com a evangelização, encontrar novos meios, mas também houve esse cuidado com a assistência social, com as pessoas. E aí eu cito aqui duas iniciativas, teríamos tantas outras, mas uma grandiosa, a Maratona da Solidariedade, que a Diocese viveu, né, com outras entidades da nossa cidade, da nossa região, e nós envolvemos todas as ações sociais, as pastorais sociais, em torno de 15 entidades, rádios, onde a Diocese está presente, 3 rádios, jornais, para a gente fazer uma grande mobilização, e em torno de 1 mês e meio, 2 meses, 86 toneladas de alimentos foram arrecadados, e uma vez que eram arrecadados, já eram distribuídos para as famílias. Né? E houve também uma interação legal entre as paróquias, que permanece ainda. Uma paróquia que tem mais, né? As paróquias mais centrais, por exemplo, onde as famílias têm um poder aquisitivo um pouco melhor,
partilhando com as paróquias mais de regiões periféricas, onde as doações de repente eram menores. Então e mesmo as entidades, casas que acolhem dependentes químicos, que de repente estavam precisando de uma ajuda lá, poxa, a gente começou a mobilizar, tal paróquia, pode dar uma força lá, partilhar as doações com aquela entidade. Então houve uma interação muito legal entre as entidades. E aí citaria ainda um segundo exemplo, que também é pertinente, é a questão do nosso cuidado com a questão dos moradores de rua. Em Joinville, a gente sabe que é um problema que tem se agravado bastante nos últimos anos. Se fala aí já em 1.000 o número de pessoas habitando as ruas da nossa cidade, e me parece que isso devagar tende a se tornar cada vez maior. E aí, quando fecharam tudo, ali no mês de março, também o Centro Pop fechou. E esse povo ficou sem ter aonde comer, onde beber, onde poder se banhar. Então, houve uma preocupação de alguns leigos que nos procuraram, e prontamente o bispo e alguns padres já fizemos o contato com a Secretaria do Bem-Estar Social, e durante semanas o Centro Pop foi mantido aberto com voluntários, não só católicos, houve voluntários de outras igrejas que também se uniram aos nossos grupos, e com doações das paróquias que eram direcionadas lá para poder atender também esse público, né, que veio sofrer também com a pandemia, mais ainda porque não tinha nem onde bater para conseguir, né, o seu auxílio, como nós já conhecemos e ajudamos já tantas pessoas nessas condições, né? Muito bom, Padre Fernando, muito bem a sua intervenção, importante a gente receber essas informações. E então nós temos aí uma questão que a gente olha agora para o futuro. Padre Fernando, Pastor Claudir, né? E esse olhar para o futuro é a retomada. A gente teve o início, a surpresa, a manutenção, um novo aprendizado utilizando-se as mídias digitais, as novas formas, diminuindo custos, administrando a receita da entidade, cuidando do objetivo principal, que é a evangelização e o cuidado da parte espiritual das pessoas. Mas a pergunta agora é assim, e eu peço para o pastor Claudir iniciar respondendo: qual é a importância que o pastor vê da sua entidade para a retomada ou na retomada plena da economia? Como é que é a contribuição? Como é que é o seu posicionamento? Como é que é a sua visão nesse momento? Como igreja, nós interagimos com a sociedade. Nós não somos uma instituição, uma organização que vive à parte do contexto da sociedade brasileira. Nós estamos integrados na sociedade. Então, nós sofremos, digamos assim, como instituição religiosa também, aquilo que vai ocorrendo, né, ao longo da sociedade maior. Se a sociedade maior tem crises, as igrejas também são afetadas de alguma maneira. E, nesse sentido, somos também chamados a interagir positivamente diante das crises que vão surgindo na sociedade. Padre Fernando mencionou também, diante da crise que nos envolveu na pandemia Covid-19, então nós interagimos de forma positiva, tentando e buscando soluções, buscando alternativas para ajudar quem mais estava precisando, quem mais necessitado estava. E também nesse momento onde nós falamos da retomada da economia, nós buscamos, sem dúvida, apoiar as iniciativas que vêm da sociedade, que estimulam também a retomada econômica em todos os âmbitos da sociedade. Então, da nossa parte, como igreja, nós nos sentimos interagindo com a sociedade como um todo, ao mesmo tempo sabendo que a pandemia ainda não foi embora. Nós estamos também refletindo sobre a questão de uma eventual segunda onda, como está acontecendo em países da Europa, como daí vamos interagir. E quero retomar também a questão que tem atividades de igreja que só podem acontecer presencialmente. Nós, como igreja, apesar de fazer uso dos meios digitais de comunicação, não fazemos batismos digitalmente. Então, tem atividades que são
fundamentalmente presenciais. Então, nesse momento em que nós estamos retomando plenamente, digamos, as atividades, não sabemos até quando, se vier uma segunda onda da pandemia, então, nesse momento, nós estamos retomando todas as atividades que foram reprimidas também enquanto igreja, no caso de batismos ou também de bênçãos matrimoniais, como também celebração de bodas ou encontros especiais que só acontecem na presencialidade. Então, tudo isso está sendo refletido em nosso contexto, está sendo também conduzido nesse momento da retomada da economia, retomada também de atividades presenciais de maneira mais plena em nossos contextos comunitários. Obrigado, pastor Claudir. Padre Fernando, e como é, na sua visão, a importância da entidade na retomada da economia? Só pegando um gancho com aquilo que o pastor dizia, há atividades nossas que são estritamente presenciais, né? E aí a gente viu muitas pessoas perguntando nessa pandemia: ô padre, eu posso me confessar pelo WhatsApp? Claro que isso não é possível, né? Então, para dar um exemplo, que realmente nós podemos avançar, estamos avançando nessa era digital, que me parece que são passos que vieram, né, que foram dados, muitos outros ainda virão, certamente, porque a pandemia permanece. E acho que avançamos como sociedade em vários anos, já não só a igreja, mas todas as entidades no sentido, né, do uso digital, né? Mas tendo presente aí o questionamento que nos foi feito, né, como as igrejas podem ajudar na retomada da pandemia, eu vejo que, em primeiro lugar, acho que é a palavra acolhida. Né? Há muitas pessoas que estão sedentas de uma palavra, de uma acolhida, de uma direção, né, de perspectivas também de esperança, de aproveitar oportunidades que toda crise ela desinstala, ela cria desafios, situações, mas ao mesmo tempo ela também pode ser uma grande ocasião de vislumbrar oportunidades. E aí a igreja, como tem esta missão tão central e importante da evangelização, do anúncio da pessoa de Jesus Cristo, evidente que o cunho espiritual muito pode contribuir com essa acolhida que as igrejas são chamadas a fazer, não só a Igreja Católica, mas todas as demais, em relação aos seus fiéis, para trazer aquele conforto, aquela palavra, aquela orientação, e a esperança também de se encontrar, né, os caminhos e os meios de poder se aproveitar também desse momento de crise, primeiro, para a gente repensar na nossa própria existência, na nossa própria vida, nos valores que nós queremos edificar nos negócios, nos relacionamentos comerciais, nos relacionamentos familiares. De fato, a pandemia veio também para mexer bastante com isso, para a gente perceber aquilo que é o essencial. Nunca se fez tanta falta um aperto de mão, e antes era algo tão corriqueiro, e que de repente nos ajuda também a perceber essas coisas pequenas, mas também as coisas que são grandes e necessárias, que precisam ser pensadas à luz dessas situações, né, do cuidado humano, né, da atenção. Penso que uma outra grande contribuição que a igreja pode dar e está dando é a questão da solidariedade. Todas as igrejas estão tendo as suas iniciativas sociais, solidárias. Nós não sabemos até onde vai a pandemia, não sabemos também até onde vai toda essa ajuda que o governo federal proporcionou a tantas empresas, a tantos, né, profissionais, pessoas que tiveram algum ganho garantido nesse período, por esse auxílio todo que foi liberado. Então, as igrejas precisam, né, continuar de portas abertas nesse sentido para a acolhida, para a caridade, né, e, sobretudo, para ser também esse espaço de revigoramento da espiritualidade e da humanidade de cada um de nós e da sociedade, né? E aí a gente vê a importância, por exemplo, de um Sicredi, né, a ideia de cooperativismo, né, muito ligada a isso, ao cuidado com as pessoas, relacionamentos, que muito vem de encontro também ao espírito cristão, né, desse companheirismo, dessa entreajuda, que mais do que nunca precisamos ter nesse contexto de pandemia. Acho que as igrejas podem muito contribuir nesse sentido da humanização das relações, no atendimento, na acolhida, mas também na solidariedade, porque ela será necessária por bastante tempo. Muito bom. Obrigado, então, pelas colocações, Padre Fernando, e pelo consenso que nós chegamos, acredito, nesse bloco, de que cooperar é melhor do que competir
e que a espiritualidade, o sentimento humano, a valorização do propósito humano de vida e da criação de um sentido muito mais amplo do trabalho pelo trabalho, não só pelo dinheiro, vem nos bater a porta para exercitarmos então a criatividade, o uso dos meios de comunicação digital, mas não perder o amor ao próximo. Muito obrigado para vocês, até daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Se eu sou muito gastador? Eu não. Eu não gasto com nada. E eu nem lembro quantas vezes me chamaram de pão duro, ou reclamaram que eu nunca aceito aquele convite para ir jantar fora, ou ir naquele happy hour. Eu não gosto de gastar. O lado bom é que eu não passo dificuldades financeiras. Eu tenho tudo bem controladinho. O lado ruim é que às vezes eu deixo de fazer algumas coisas com medo de não ter aquele dinheiro depois. No fundo, eu sei que eu preciso encontrar um meio termo. Dá para ser organizado com dinheiro e aproveitar a vida, né? Eu acho até que eu vou pegar um cineminha hoje. Seja qual for o seu jeito de lidar com dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável. Bom, eu nunca controlava meus gastos, então eu nunca tinha dinheiro, né? Olha, para ser bem sincero, eu sempre tive dificuldade em cuidar do meu dinheiro. Gastava como se não houvesse amanhã. Claro que isso me trouxe muita dificuldade, porque chegava no fim do mês e eu estava lá contando moeda endividado. Aí chegou uma hora que eu tive que me organizar e abrir mão de certas coisas, como aquele jantarzinho no meio da semana, por exemplo, eu cortei. Mas valeu a pena. Hoje eu não passo mais aperto e vivo uma vida bem mais tranquila. Alcance meu celular, por favor, para eu ver minha planilha. Seja qual for o seu jeito de lidar com dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável. Muito bem, estamos de volta aqui agora com mais informações, a continuidade do nosso bate-papo aqui com o Padre Fernando e o Pastor Valcir. E o nosso objetivo é deixar você um pouco mais informado, atualizado a respeito das perspectivas, da expectativa e do modo como pensam as entidades a respeito da nossa sociedade, do momento em que a gente vive e do futuro também. E falando em futuro, a conversa agora é exatamente essa, assim, né? Qual é a perspectiva da entidade em relação ao futuro pós-pandemia, se é que ela termina logo? Não queremos acertar, né? Não temos bola de cristal, mas assim, qual é a visão da entidade para daqui para frente, correto? Padre Fernando, pode começar. Nós sabemos que é um momento difícil que se vive. Fazer previsões também não é tarefa tão fácil, mesmo para os ministros da igreja. Mas claro que existe uma perspectiva, sim, de que no próximo ano a gente possa estar numa situação um pouco mais confortável, embora haja também esse temor, como já estamos vendo em alguns países, uma segunda onda. Evidente que estamos também presenciando o avanço, né, de toda a ciência médica em torno das vacinas, das medicações. Então há uma expectativa nesse sentido, né, de que se encontre meios, né, e as comunidades têm rezado para isso, inclusive, para que a gente possa encontrar os meios, sobretudo, né, a classe científica, para então superarmos toda essa pandemia. Mas é evidente que também nos parece que 100% ela talvez não será superada. Como nós vemos outras enfermidades que já vieram, H1N1, que de vez em quando aparece uma situação ou outra. Então, é um novo normal que a gente vai precisar também aprender sempre mais a viver, né? Também dentro das nossas comunidades, e fazendo aquela ponte, como já mencionei em algum bloco aí no início, continuarmos esse avanço nas mídias, né? E aprimorando. A própria diocese está fazendo agora todo um trabalho de formação virtual, nossas escolas de teologia para leigos, cursos bíblicos, tudo no formato de EAD. Estamos caminhando para isso. Escola de comunicação, inclusive, que temos, porque eram todos os momentos presenciais. Nós não imaginamos num futuro aí de não ter mais o presencial, mas o presencial atinge um certo público,
E o universo de evangelização da tecnologia atinge um outro público que talvez não atingimos hoje com os nossos meios presenciais, né, que estamos aí fazendo até então. Então tem essa perspectiva de avanço na tecnologia, na comunicação, na formação dos fiéis, ao mesmo tempo, né, da gente também não perder e resgatar esse vínculo das pessoas com a comunidade. Então, nesse sentido também, além dessa questão da virtualização da formação, a virtualização também do atendimento das pessoas, com a inteligência para o WhatsApp, para termos uma espécie de um atendimento virtual e um contato com maior facilidade do padre com os seus fiéis, de uma maneira humanizada. Tem se construído também ferramentas assim para o próximo ano, e, como disse, já em relação à formação. Acho que temos aí uma possibilidade grande de termos um ano um pouco mais tranquilo, não sei. Vai depender muito também de como vai avançando essa questão da ciência médica em relação aos medicamentos e vacinas e tudo mais. E como isso vai chegar até as pessoas, porque o mundo todo está esperando por isso, né? E até quando vai levar para que isso chegue aqui em Joinville, ou chegue aí na sua cidade, né, onde você está agora nos acompanhando. Então, enquanto isso não acontece, as igrejas rezam, as igrejas procuram cuidar do emocional, do humano e do espiritual, vão procurar continuar exercendo a caridade, mas também vão continuar se organizando para, de um lado, não perder o vínculo presencial, né, sobretudo agora com essa retomada, com todos os cuidados da nossa parte católica, sempre um contato muito grande com a vigilância sanitária e todas as entidades, para a gente sempre poder estar em sintonia e fazer o melhor, para que a igreja não seja vista como um foco de pandemia. E até a gente costuma brincar, em muitos lugares as pessoas têm que ir, são obrigadas a ir. E lá não tem, talvez, os mesmos cuidados que uma igreja está sendo obrigada a ter. Então a gente até clama, não deixem de ir na sua comunidade, não deixem de buscar a sua comunidade de alguma forma, seja de forma virtual, seja também de uma maneira presencial, com toda a segurança e todo o cuidado, para que a gente possa resgatar os vínculos, mas ao mesmo tempo também não vamos certamente perder esse caminho de avançar na questão tecnológica, tanto da evangelização, da formação e do relacionamento, né, dos padres e das paróquias em si com os seus fiéis. Muito bom. Obrigado, Padre Fernando, pela sua consideração. Eu passo a palavra para o pastor Claudir, para nos dar então uma mensagem de qual a perspectiva de futuro na visão do Sínodo Norte-Catarinense. Na Igreja Luterana nós temos falado no sentido de programações híbridas, programações presenciais, mas ao mesmo tempo programações que são online. O Padre Fernando mencionou também diversas atividades de qualificação de lideranças migraram para o formato online. Era algo da nossa perspectiva realizar intensa qualificação de lideranças comunitárias, lideranças de igreja ao longo desse ano. Então, diante da presencialidade, nós como isso foi impedido de acontecer pela pandemia, então nós aos poucos fomos descobrindo e migrando então para essa modalidade online. Mas também constatamos que temos muitas pessoas em nossas comunidades que têm imensa dificuldade, até mesmo de acessar mensagem via WhatsApp, ou então acessar outras plataformas digitais. Então temos lançado um olhar bem especial também para essas pessoas. São gerações distintas com as quais nós lidamos nas comunidades, na igreja, e que todas precisam ser consideradas, todas precisam ser alcançadas e atendidas da melhor forma. Então, dentro da perspectiva de futuro que nós vislumbramos, nós temos isso diante da gente. Nós vamos manter diversas atividades da forma online, através das plataformas que estão disponíveis, aproveitando o aprendizado intenso que tivemos ao longo desse ano 2020, mas ao mesmo tempo estamos olhando com carinho para todas as pessoas que têm dificuldade de acesso às plataformas digitais, ao uso dos meios mais avançados ou modernos de comunicação. Permanece também
na perspectiva futura, toda a solidariedade que nós aprendemos a ter e de um jeito inovador nesse tempo de pandemia. É claro, as ações diaconais, a solidariedade não é própria desse tempo, mas nós aprendemos algumas formas específicas nesse tempo de pandemia, de acompanhar pessoas, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Em nossa cidade, aqui em Joinville, como também em outras cidades onde nós estamos presentes, o Sino Norte Catarinense abrange 52 municípios no estado de Santa Catarina e mais 13 municípios no estado do Paraná. Então, em todas essas cidades, em toda essa região, então foram fomentadas iniciativas para aconselhar pessoas que passaram por crises familiares, como também perda de emprego, pessoas que perderam um ente querido, seja em razão da Covid-19 ou por outra razão, não tiveram a oportunidade plena da despedida, da celebração do despedido, do enterramento. Então, nós fomentamos diversas maneiras novas de acompanhar também essas pessoas e que também algo disso vai permanecer nesse formato híbrido de ser igreja que eu venho mencionando. Muito bem, pastor Claudir, muito obrigado. Nós vamos fazer então agora uma consideração final de cada entidade, porque nós estamos nos aproximando do final desse bloco também. Eu vou devolver a palavra ao Padre Fernando, para que faça então, em nome da Diocese, as considerações finais de tudo aquilo que a gente falou até aqui hoje. 2 minutinhos aí, Padre Fernando. Tá certo, eu quero agradecer a oportunidade que o Sicredi nos dá de estarmos aqui. A Diocese de Joinville é cooperada do Sicredi e acredita no cooperativismo, tanto é que muitas paróquias, comunidades da Diocese estão aí como associadas ao Sicredi. E agradecer a oportunidade e agradecer também, né, a todas as pessoas que nesse tempo de pandemia, né, buscaram suas comunidades, buscaram manter o vínculo com as suas comunidades religiosas, buscaram também fazer acontecer todo o trabalho caritativo. Penso que não faltou, né, generosidade da parte das pessoas nesse tempo de pandemia e não está faltando ainda, porque as necessidades existem e a gente vê os mais variados gestos aí de solidariedade. A Igreja Católica, então, deseja agradecer e também manifestar, né, aos seus fiéis, né, e a todas as pessoas de boa vontade que continuem tendo esse olhar de caridade, de compaixão, de presença, de pastoreio também. É uma palavra que estava presente na fala de muitos dos nossos padres, não deixar o nosso rebanho. E aí você pode ver o rebanho da tua própria família, né, o rebanho dos vizinhos, né, o rebanho de uma comunidade, onde um tem uma dificuldade, outro tem uma outra dificuldade, uma outra situação, e a gente precisa estar atentos a criar essas redes, né, de cooperação e de solidariedade, que muitas comunidades ajudaram a criar nesse período de pandemia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos continuar em oração, em confiança e na certeza de que as dificuldades vêm e passam. E um dia todos estaremos, né, uma vez vivendo nossa missão nesse mundo, não teremos mais pandemia nem outra dificuldade, mas estaremos na glória do Senhor. Mas até que não chegue esse dia, né, pastor, que a gente possa com fé, esperança e caridade, né, viver a nossa vida, nossa missão cristã, colocando, sobretudo, em primeiro lugar, a pessoa, a dignidade de cada pessoa, o respeito a cada pessoa e a nossa solidariedade, que não pode faltar. Acho que isso tudo também são importantes valores que não podem faltar nessa grande mola propulsora, né, que é a economia, né, que faz gerar todas as coisas, seja da sua família, né, que nos acompanha, da própria cooperativa, Sicredi, das empresas todas e também das nossas comunidades, né? Não esquecermos disso, os valores humanos e cristãos como norteadores importantes para todo o aprendizado que a gente precisa ter nesse tempo de pandemia. Então, obrigado a oportunidade e nosso abraço e as bênçãos de Deus a todos que nos acompanham e também a toda a equipe aí do Sicredi. Tá bom. Obrigado, Padre Fernando. Muito bom. Pastor Claudir, considerações finais, então. Em nome da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Sínodo Norte Catarinense, também agradecemos a oportunidade, seu Nilton Floriano,
aqui nos proporcionada nesse bate-papo. Também, Padre Fernando, muito obrigado pelo momento especial de estarmos juntos, irmanados. Agradeço também a oportunidade de estarmos juntos. Estamos na mesma missão, temos um mesmo horizonte pela frente. Também nós, como Sínodo Norte Catarinense, somos cooperados da Sicredi e incentivamos comunidades, paróquias, pessoas individuais para também se tornarem cooperados, porque é uma forma nova, aliás, nem tão nova, mas inovadora de lidarmos com recursos financeiros, onde há um jeito diferente nas cooperativas de crédito em relação ao sistema financeiro que vigora em nosso país. Então, incentivamos, nesse sentido, a cooperação. Aqui quero expressar também nosso agradecimento a você que está acompanhando essa transmissão, esse bate-papo nessa noite. Muito obrigado por estar acompanhando esses momentos de partilha, de experiências, de mensagens, também de fortalecimento para a vivência da sua fé em Cristo, ali onde você se encontra, seja de que comunidade, a que denominação religiosa você pertence. Muito obrigado por acompanhar. Uma esperança não de esperar, mas de esperançar, de construir um futuro melhor, e nada mais interessante do que a colocação que as próprias entidades fizeram aqui. 2021, na opinião deles, será melhor do que nós fomos em 2020 e nós todos sairemos mais fortes do que entramos esse ano. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade e graças a Deus nós vamos em frente. Um abraço, boa noite. Thank you.